Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. É a parte de verbos, na verdade, é uma parte bem específica de verbos, vozes verbais. Momento chave. Alexandre, você fala tudo que é momento chave. Vou fazer o quê? Língua portuguesa é língua portuguesa. Mas agora, sem exagero, isto aqui. E, por exemplo, o NB, CESP, o NB, tem tudo a ver. Então, ó, cuidado, porque vai gerar um montão de rolo, hein? Acompanhe. Vozes verbais. Para eu definir o que é voz verbal, eu tenho de entender o seguinte. É a relação que há entre o sujeito e o verbo. Como, Alexandre? Se ele, o tal sujeito da oração, pratica a ação verbal, se ele vai sofrer a ação verbal ou se ele vai praticar e sofrer ao mesmo tempo. Alexandre, diga-me. Pô, mas eu venho acompanhando os blocos e, salvo engano, você ainda não falou sobre sujeito, não falei, isso é sintaxe. Então eu só vou falar rapidamente, mas não é para você virar especialista agora não, tá? É só para eu pegar essa parte, porque senão eu quebro uma ordem didática necessária. Olha só. Para você, quem, ó, mais o verbo. Para você achar o sujeito de uma oração, você vai fazer uma dessas duas perguntas. Quem mais o verbo ou o que mais o verbo. Na verdade, o que eu estou lhe dizendo? Você vai perguntar ao verbo. Xandão, não entendi. Olha para o amigo. Ele comprou o caderno. Faz a pergunta ao verbo. Quem comprou o caderno? Resposta, ele. Este malandro aqui, concentra. É o tal do sujeito. Ih, molinha, Alexandre. É fácil. É porque gostam de acender vela para defunto barato. Entendeu? A gente não. Então, ó, descoberto o sujeito, repare se ele pratica a ação verbal, se ele sofre a ação verbal ou se ele pratica e sofre. No primeiro exemplo, ele comprou, quem compra pratica. Então, este cara aqui, se ele praticou, ele é um sujeito ativo ou ainda agente. Se o sujeito ele pratica a ação verbal, se ele é ativo, a voz verbal aqui é a chamada voz ativa. Reparou? Como é que é michuruca? Pão, pão, queijo, queijo, meu filho. Então, e na passiva? Ao contrário. Na passiva, faz aquela perguntinha. Olha a perguntinha. O que foi comprado por ele? O que foi comprado por ele? O caderno. Acabou de descobrir o sujeito. Pergunto a você. Esse sujeito aqui, o caderno, ele está praticando a ação de comprar ou sofrendo? Ele compra ou ele é comprado? Ele é comprado. Na verdade foi. Então, se ele foi comprado, ele sofre ação verbal. Se ele sofre ação verbal, ele é um sujeito que sofre. É um sujeito passivo. Repare. Ó, meu aluno, eu não estou falando que todo passivo sofre não, tá? Daqui a pouco tá aí querendo estar com processo contra mim, não estou falando nada disso. Pelo amor de Deus, hein? O sujeito passivo, se ele sofre, se ele não sofre, o problema é dele. Aqui na voz verbal, o sujeito passivo caracteriza a tal da voz passiva. Tá direitinho até aí? Tá michuruca? Para de bobeira, hein? Vambora, vem comigo. Olha a câmera aqui, ó, vai me acompanhar. Repare. E na voz reflexiva, danado? Na voz reflexiva, o sujeito vai praticar e vai sofrer a ação verbal ao mesmo tempo. Já não entendi isso não, calma, faz a pergunta. Primeiro, quem se cortou? Quem se cortou foi ele. Então aqui está o sujeito. Agora você vai ter de entender o seguinte, olha só, ele não cortou João não, ele se cortou, ou seja, ele pratica a ação e sofre ao mesmo tempo. Se ele pratica e sofre ao mesmo tempo, esta voz é chamada de voz, aqui ó, peraí, deixe-me melhorar, é chamada de voz reflexiva. Ok?
Tranquilo pra caramba. Agora eu vou pegar o pretinho, presta atenção. Não, vermelho, vermelho. Para você deixar claro o seguinte. Essa voz reflexiva, ela é marcada obrigatoriamente pela presença deste tal pronome reflexivo, tá? Em regra, me, te, se, nos e vos. Neste caso aqui, o se é que faz esse papel. Se eu tiro o se, eu tenho ele cortou, né? Ele cortou alguma coisa. Mas se eu coloco o se, eu vou passar essa ideia de reflexividade. Ou, sem firula, ideia reflexiva. Então, quando eu botei ele se cortou, esse se aqui é exatamente o malandro que gera essa tal voz reflexiva. Por isso, ele é chamado de pronome, pronome reflexivo. Aqui não vamos nos prender muito neste momento. Por quê? Porque no futuro você vai ver uma aula só em cima de função do ser. Apassivador, indeterminador, expletivo, conjunção integrante, conjunção condicional, pronome reflexivo. Então você vai voltar aqui. Por enquanto eu quero mais preso a voz verbal e não a função do ser. Ok? Legal. Então vamos voltar. Essa tal voz reflexiva, ela pode trazer consigo uma ideia recíproca. A reciprocidade, já diz tudo, requer uma outra pessoa. Então, quando há uma outra pessoa, entre ela e mim, entre mim e ela, pode haver uma reciprocidade. Por exemplo, quando eu falo nós nos cumprimentamos, eu pratico a ação de cumprimentar e sofro a ação de cumprimentar também. Reparou? Mas numa reciprocidade com ele, que também me cumprimenta e sofre a mesma ação. Então, nessa reciprocidade entre ele e mim, a gente fala que a voz é reflexiva com ideia recíproca. Alguns autores, meu aluno, consideram essa voz como a quarta voz. Fala assim, não é voz reflexiva com ideia recíproca. Fala, é voz recíproca. Não há problema. Na hora da prova, na hora das questões de prova, isso não vai fazer diferença alguma. Por quê? Porque se o candidato, se o examinador quiser cobrar isso do candidato, ele não vai entrar nessas especificidades. Ele simplesmente vai falar se a passagem traz consigo ou não essa tal ideia recíproca, ok? Então não fique preso a gramatiquices. E aí, aqui eles se cumprimentaram, este malandro aqui, é que faz o papel da reciprocidade, tal qual este fez da ideia reflexiva. Então, por isso que este pronome aqui é chamado de pronome, repare só, pronome recíproco. Michuruca, mole mole, peraí, deixe-me melhorar. Recíproco. Acompanhe. Opa, saiu, hein? Graças a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Então, beleza. Aí, visto isso, vem comigo. A galera vai me acompanhar. Mais um detalhezinho bobo, nada demais. Tranquilaço também. Olha só, virei. Repara aqui, Voz passiva. O que eu vou ter de também prestar, tem de prestar atenção nisso. Vou ter de também entender. A voz passiva, ela pode ser analítica ou sintética. Repare, a analítica, também chamada de verbal, ela traz consigo isto aqui, deixe-me para este lado. Vai trazer o verbo ser mais o particípio de um verbo qualquer. Vai trazer esta locução verbal aqui, Isso é importantíssimo. Então, o que vai caracterizar a voz passiva analítica? A locução verbal, verbo ser mais particípio, pelo menos em regra, tá? Porque pode aparecer um terceiro verbo aqui, um quarto, mas o verbo ser e o particípio, a presença deles é obrigatória. E o que caracteriza a voz passiva sintética? Vai ser este malandro aqui, o chamado pronome, pronome apassivador.
O que eu vou lhe pedir neste momento? Vou olhar para você olhando nos seus olhos. Repare, eu vou pedir para você neste momento para não ficar muito preocupado com esse pronome apassivador não, sabe por quê? Porque quando chegarmos a sentar-se, num momento eu vou ter de falar em sujeito indeterminado. E uma das maneiras de eu indeterminar o sujeito é por meio do pronome ser indeterminador. Aí neste momento eu vou ter de fazer a diferença, eu vou ter de diferenciar ou diferenciar, tanto faz, o pronome apassivador do pronome indeterminador. Aí eu vou ficar tão preso a esse apassivador que você vai enjoar. Neste momento eu só quero que você registre no papel o seguinte. Vem comigo. A voz passiva analítica, ela é marcada pela presença da locução verbal, verbo ser mais particípio, só isso. E a voz passiva sintética, ela é marcada pela presença do pronome apassivador. Só isso. Pronome apassivador, partícula apassivadora, tanto faz. Aí, nomes, né, surgem vários. Só quero esse detalhe neste momento. Depois, eu vou aprofundar isso com calma, senão, se eu expuser tudo ao mesmo tempo, a tendência é você ficar chateado, desanimado. Então, a gente tem de subir no degraus, ok? Então, vem comigo, acompanhe. Agora, vem para cá. Transposição de vozes verbais. Uma que eu quero que você perceba, que não é difícil, também tranquila, só quero que você não erre numa questão muito boba. Olha só. Entenda. Quando eu falo assim, ó, João comprou o livro, você está vendo que o sujeito aqui é o João, ok? E se ele comprou, ele praticou a ação verbal de comprar. Então, aqui nós estamos com a chamada voz, ó, voz ativa. Ativa. No caso, outro detalhezinho que você vai me ajudar deixando passar. Não vai criar raiz agora. Perpassa. O verbo comprar, a gente ainda não viu isso, hein? Ele é o tal do transitivo direto. Alexandre, calma. O que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede um complemento verbal, por ele não passar uma mensagem completa, não introduzido por preposição. Esse tal complemento verbal. Este complemento verbal do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto, ok? Até aí, tente entender. Você ainda não foi preparado para isso. Mas, Alexandre, se eu não fui preparado para isso, por que você está falando infeliz? Simples, meu aluno. Porque eu tenho de apresentar a matéria como um todo. Mas é lógico que depois vamos nos prender às especificidades. Fique tranquilo. Mas é passo a passo. Você não pode pegar tudo ao mesmo tempo. Isso é loucura. Você tem de ir subindo degraus. Você tem de aprender primeiro dar um jab, depois um direto, e assim vai. Passo a passo. Senão você vai tomar um pau Pereira. Um pau danado. Não sei se você me entende. Então é com calma. Eu só quero isso. Ó, voz ativa ali, apareceu o sujeito, repare, o verbo chamado transitivo direto, abstraia, e o objeto direto, que é o complemento do verbo, não introduzido por preposição. Relaxa. Repare. Quando eu quero sair da voz ativa, concentre agora. Para a voz passiva analítica. Por que eu estou falando que é analítica? Porque aqui, preste atenção, existe aquela tal locução verbal. Verbo ser mais particípio. Estamos juntos? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto direto da voz ativa e vou transformar em sujeito na voz passiva, tá? Isso eu quero que você coloque no papel. O objeto direto da voz ativa na passiva vira sujeito. Coloque isso no papel. E outro detalhe que você vai colocar no papel para mim, por favor, é o seguinte. E o sujeito da voz ativa, quando jogado na passiva analítica, repare, vira o agente da ação verbal, mas não é o agente que é o sujeito.
O sujeito aqui é o que sofre, estamos na voz passiva, então por isso que ele é chamado de agente da passiva. Por que ele é chamado de agente da passiva? Porque é ele que pratica a ação de comprar. Repare só, ainda que ele não seja o sujeito. Esse detalhe é importantíssimo que não passe despercebido. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso. Então, o que eu quero registrado neste momento no papel? Concentre. O sujeito da voz ativa, na voz passiva vira agente da passiva. Na voz passiva analítica. E o objeto direto da voz ativa? Na voz passiva vira sujeito passivo. A partir daí, a gente vai desenrolar passo a passo, devagarzinho, subindo degraus, com calma. Calma. Tenha calma. Agora, para finalizar a parte teórica, deixe-me ver o tempo. É isso? Vem comigo. A galera agora da câmera, vem comigo, vem comigo. O último detalhezinho, aqui você vai se prender. Repare, a voltinha foi meio esquisita. É esse. Olha só, um exemplo assim, ó. O livro, melhor, vou botar mais fácil ainda. Comprou-se, aqui ó, comprou-se o livro. Ok, tranquilo. O que eu quero que você perceba? Primeiro, abra seu coração, sem tensão. Este ser, acredite no seu amigo, é o tal do apassivador, tá? Existe toda uma lógica para isso, com a qual você vai ter contato em breve. Porque, na verdade, esse é o tal verbo transitivo direto. Quando a gente associa o verbo transitivo direto, aquele que não pede um complemento, né, preposicionado obrigatoriamente, ao pronome ser, este pronome ser ele vira passivador. Mas eu falei rapidinho assim, para você não ficar preocupado com isso. Não é o momento, é só para você entender um detalhe. Repare, quando você vir, né, o apassivador, este termo aqui, ó, que está dentro desta voz passiva, sintaticamente, ele vai ser sujeito, tá? Ele é um sujeito passivo, porque, na verdade, o que você está lendo aqui? Comprou-se o livro, você não está lendo o livro comprou. O livro, ele não compra nada. O que você está lendo aqui é comprou-se o livro, isto é igual a o livro, ó, o livro, ele foi comprado. No momento em que eu faço isto aqui, repare, eu estou, ó, ratificando a presença deste termo, que é o sujeito passivo de uma voz passiva. Repare, que você já sabe qual é. Como você tem aqui o verbo ser, como você tem aqui o particípio, repare só, particípio, você tem aqui a tal da voz, ó, da voz passiva, este Z aqui ficou uma gracinha, né? Voz passiva analítica. E é importante que você perceba que essa voz passiva analítica, ela surgiu daqui, da voz passiva feita por meio do pronome apassivador, chamada de voz passiva sintética. Então, sem você sentir muito, o que eu fiz? Eu saí da passiva sintética para a analítica. E da analítica para a sintética vai ser a mesma coisa. Então, eu vou até me aproximar de você. Meu aluno, essa passagem de voz passiva analítica para sintética, de sintética para analítica, isso não cai em prova CESP, não, por exemplo. Despenca, mas parece até granizo quando está chovendo, é batendo o tempo todo. Então você tem de treinar isso pra caramba. E Alexandre, tenho de treinar. Mas me dá o caminho das pedras, como é que eu faço para treinar? Então vamos.
Vamos cair no nosso slide. Repare, acompanhe com o papai. Preste atenção, vamos juntos. Acerca, olha a primeira questão aí, danado. Acerca das estruturas linguísticas do texto, a gestão pública adaptada ao novo paradigma da eficiência. Julgue o item subsecutivo. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir. Preste atenção agora. Implementou-se. Peraí, deixe-me voltar aqui. Botar a minha danada da canetinha. Implementou-se por foi implementada. Repare que este ser é o tal do apassivador. Alexandre, por que ele é o apassivador? Relaxa, filho. Você vai treinar isso pra caramba comigo, mas por enquanto, quem implementa alguma coisa. Ele é o verbo que não pede preposição, é o tal do transitivo direto. Você vai trabalhar isso pra caramba comigo, hein? Quando você vir transitivo direto mais o pronome ser, ele é o tal PA. Agora não vai achar que é progressão aritmética não, hein, maluco? Isso aqui é pronome apassivador. Então, se ele é pronome apassivador, você está dentro de uma voz passiva chamada sintética. Então, o que ele está fazendo? Quando ele fala, seria preservada, né, a correção gramatical, implementou-se por foi implementada, ele está saindo de uma passiva sintética para uma passiva analítica. Assim, foi implementada a administração. Sair da passiva sintética para analítica ou ao contrário, pelo menos em regra, isso não gera qualquer tipo de desconforto gramatical ou semântico. E ele diz que não, né? Não vai gerar qualquer tipo de erro gramatical. Comentário certão. Percebeu? Tem nada demais. É treinar isso para dar com pau. Olha a outra. Em relação às ideias de estruturas linguísticas, texto 1. Julgue o item que se segue. A substituição de se constata. Olha o C de novo, ó. Quem constata, constata alguma coisa. De novo, esta mala é aquele tal verbo que não pede preposição. É o transitivo direto. Minha letrinha tá ridícula, hein? É a caneta que a gente usa aqui, pode ficar tranquilo. A letra é feia, mas também não é assim também não. Então, quando você bota um pronome ser ligado ao verbo transitivo direto, pelo menos em regra, esse ser é o pronome apassivador. Então aqui, ó, o é um pronome demonstrativo. Aquilo que se constata. Então esse o dá para ser substituído por aquilo. Deixe-me tentar escrever aqui com essa mala dessa caneta. Aquilo. Ah, tá ridículo, hein? Mas tudo bem, né? Finge que tá escrito aquilo aí, tá, meu aluno? Olha para mim. Essa canetinha aqui para escrever é só em conexão com Jesus Cristo. Acredite. Mas vamos lá. Voltou lá para o slide. Então você está lendo aquilo. Repare só. Então, aquilo que se constata, ou seja, ele está numa voz passiva sintética por meio do pronome apassivador ser. Ele está falando o seguinte, substituir por é constatado. Aquilo que é constatado é que, então, de novo, ele está saindo da passiva sintética para a passiva analítica. Manteria a correção gramatical, sentido original do texto. Opa, certão. Vamos para a próxima. Tá vendo como é que é michuruca? Não vai ficar acendendo vela para defunto barato aí não, hein? Próxima questão. Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto 1, julgue o item que se segue. Caso se substituísse, iniciou-se. Quem inicia? Inicia alguma coisa. De novo, verbo transitivo direto. Transitivo direto mais o pronome ser é a mala do PA. PA, progressão ariti? Não. Pronome apassivador, tá? Se ele é o pronome apassivador, estamos falando de voz passiva sintética. Ele está de novo querendo substituir aqui, ó, por passiva analítica. A correção gramatical do período, ele está dizendo que seria prejudicada. Repare aqui, ó, iniciou-se a sistematização, ou seja, a sistematização, ela foi iniciada. Erro gramatical? Nenhum. Prejuízo semântico? Nenhum. Então, aqui não há dúvida de que o comentário está errado, porque ele fala que seria prejudicada. Na verdade, não seria. Por isso,
Comentário errado. Vamos partir para a próxima. A respeito das ideias de aspectos gramaticais do texto acima, julgue o item. O trecho: criou-se uma forma de salvação feminina a partir basicamente de 3 modelos femininos. Criou-se, quem cria? Cria alguma coisa. É o verbo transitivo direto. Transitivo direto mais o ser, você tem de registrar, danado. O ser é o PA, é o pronome apassivador. Quando eu falo, jogou o tio grandão aqui. Quando eu falo o pronome apassivador, na sua cabeça tem de aparecer assim, ó, voz passiva sintética. O pronome apassivador está para a voz passiva sintética, assim como a voz passiva sintética está para o pronome apassivador. Ok? Voltei, acompanhe, repare. Ele fala o seguinte: criou-se uma forma de salvação feminina, aí vai que vai, poderia ser reescrito com correção gramatical e sem prejuízo da informação prestada da seguinte forma: uma forma de salvação feminina foi criada. Aqui, ó, foi criada. Ou seja, criou-se uma forma foi criada. De novo, ele está saindo da voz passiva sintética, feita por meio do apassivador, e indo para a voz passiva analítica, feita por meio da locução verbal, verbo ser mais particípio. Então, repare, essa substituição não gera qualquer tipo de prejuízo gramatical, muito menos prejuízo semântico, por isso o comentário da questão é um comentário certão. Vamos para a próxima. O trecho: eram usadas tochas. Poderia ser corretamente reescrito como usavam-se tochas. É lógico, meu aluno, de novo, quem usa alguma coisa. Transitivo direto, vou repetir. Transitivo direto é o verbo que pede um complemento não introduzido por preposição. Quando eu vir, tá uma gracinha, né, esse meu transitivo direto. Quando eu vir o verbo transitivo direto mais o pronome ser, ele vai ser o PA, pronome apassivador. Eu já falei com você. Joga o tio de novo. Pronome apassivador está para a voz passiva sintética, assim como voz passiva sintética está para pronome apassivador. Ok? Jogou. Então, se eu estou em usavam-se tochas, ou seja, tochas, elas eram usadas. Ao contrário, a mesma coisa. Eram usadas tochas, isso é igual a usavam-se tochas. Eu estou saindo, repare aqui a locução verbal, eu estou saindo da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Reescrita adequada, semanticamente sem problema, comentário certíssimo. Joga o tio no ar. Mais um bloco, mais um conhecimento. No próximo, a gente continua. Não desista. Em breve nós nos vemos. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.